Vamos voltar a falar da liberação do pagamento das emendas parlamentares por decisão de maioria do Supremo Tribunal Federal. E agora com o convidado, o deputado federal do PP do Rio de Janeiro, doutor Luizinho, a quem agradeço muito a participação. Deputado, bem-vindo, bom dia. Deputado, eu não sei se o problema é aqui ou aí, mas o microfone do senhor está ligado? Dê uma olhadinha, por gentileza. Fale conosco. Ligado, bom dia, um prazer estar aqui com vocês no Jornal da Manhã. Maravilha, agora estamos ouvindo o senhor. Bom, nós demos agora há pouco essa informação que houve por decisão de maioria do STF a liberação dessas emendas parlamentares que estavam suspensas por decisão do ministro Flávio Dino, mas com ressalvas. E entre essas ressalvas, a determinação que no caso das emendas de comissão tenham sim estipulado para esse processo de liberação o nome do autor dessas emendas que vão para estados e municípios, além de outras mudanças. Essa liberação com ressalvas preocupa ou deixa o Congresso mais tranquilo? Decisão judicial a gente cumpre, né? Então acho que o Congresso fica tranquilo de poder ter a liberação das emendas já para o final de 2024 e as regras que estão colocadas de transparência nós vamos ter a obrigatoriedade de cumprir. Durante alguns meses foi feita uma negociação entre o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, com o governo federal, com o STF, uma modulação. Nós apresentamos um novo projeto de lei. Com esse projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Lula, o ministro Dino fez as suas colocações ontem e nós temos a obrigação de cumprir. É claro que não nos causa preocupação a autoria direta, a identificação através da comissão de quem fez aquela indicação. Causa um pouco de preocupação que tem alguma burocracia para execução, né? E traz algum conjunto de obrigação para o Ministério da Saúde nessa execução que pode retardar com que esses recursos cheguem na ponta. Deputado, o senhor acha que hoje é justo a quantia de orçamento reservada para emendas parlamentares das mais diversas formas? Um estudo da OCDE recentemente mostrou que não há paralelo no mundo, não há país no mundo em que o parlamento tenha tanto dinheiro reservado para emendas, cerca de 25% do que sobra do orçamento para fazer investimento está na mão do parlamento. O senhor acha que é um valor justo, menor, maior? Qual é a avaliação que o senhor faz? Rafael, na verdade, esse estudo da OCDE está levando em consideração algumas coisas que não são de plena, vamos dizer assim, não é uma verdade absoluta. Esse estudo ele está com um viés. As emendas parlamentares eles chegam na ponta para os municípios e estados. E não são executadas pelos parlamentares. A nossa destinação de emenda faz com que o recurso possa chegar nos municípios, nos estados, que são os verdadeiros executores de políticas públicas no Brasil. Nenhum parlamentar aqui faz qualquer tipo de indicação que não chegue na ponta para ser executado. É impossível a ministra da Saúde, a partir aqui de Brasília, num país continental como o nosso, tendo parlamentares que são eleitos por todo o Estado, não só senadores, mas deputados que conhecem a realidade na ponta, que possam apontar a destinação do recurso. O que nós fazemos com as nossas emendas parlamentares é apontar a destinação de recursos que vão fazer, que estão ajudando a mudar a vida das pessoas na ponta. 50% dos nossos recursos são alocados na saúde. Se esses recursos não tivessem alocados hoje, municípios e estados brasileiros não estariam com o seu sistema de saúde funcionando. Unidades filantrópicas, então, começa uma falácia de que as emendas parlamentares, olha, está dando muito poder ao parlamento. Não, esse poder que vem através do povo para nós, renovados a cada 4 anos, faz com que esses recursos possam chegar na ponta das pessoas. Eu não vejo nenhum problema, eu acho até, se você olhar, principalmente entre 2022 e 2024, só o Ministério da Saúde teve 100 bilhões a mais de recursos para tomar de livre iniciativa da ministra para colocar os recursos na ponta, muito superior ao alocado para o parlamento brasileiro inteiro em 4 anos. Deise? Oi, deputado, bom dia. Deputado, esse modelo de liberação de pagamento de emenda, ele pode fortalecer o uso dos recursos públicos ou pode acabar promovendo uma desigualdade na distribuição das emendas, pode acabar promovendo uma desigualdade regional? Olha, de alguma maneira, né, quando a gente tem as emendas de bancada e as emendas individuais, o número de parlamentares de cada estado representa a quantidade de população daquele estado. E as emendas de bancada, elas são iguais, inclusive elas servem para corrigir distorções brasileiras. O estado do Amapá recebe uma emenda de bancada do mesmo tamanho que a bancada de São Paulo. Então o Amapá, esse ano, cerca de 300 milhões para emenda de bancada, assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro. O sistema de emendas parlamentares precisa ser muito aperfeiçoado. Nós precisamos aumentar a transparência, nós precisamos aumentar
a fiscalização, por isso foi aprovado na nova lei fiscalização pelo TCU também, mas nós precisamos entender que essas emendas fazem com que o recurso chegue na ponta e possa ser executado por prefeitos, por gestores públicos, que têm que prestar conta da população daquele recurso. Não são os parlamentares que executam as emendas, nós somente fazemos o apontamento para onde vai aquele recurso. Acho que nós temos muito a avançar nos próximos anos. Alguns passos já foram dados, mas eu acho que a cada dia a gente vai criar novos mecanismos de fiscalização e de certeza que esse recurso esteja sendo bem executado. Deputado, eu queria perguntar se o senhor acha que há tempo para votar o pacote fiscal até o início do recesso, mais 3 semanas agora. O senhor prevê muitas mudanças? Em que sentido? Olha, eu acho que o principal ponto polêmico do que foi anunciado, que é a reorganização da renda, ele não ficou para esse ano, está para o ano de 2025. Então, do que o governo apresentou, não vejo tanta polêmica assim, eu acho que há tempo para que a gente possa votar aqui até o final do ano. É claro que nós temos ainda que votar a lei orçamentária, temos que votar a LDO, mas eu acho que há tempo até o final desse ano legislativo que a gente possa apreciar essas matérias, até porque são matérias relevantes para a contribuição que o parlamento tem que dar para o ano de 2025 para o país manter uma condição fiscal adequada, né? Deputado Dr. Luizinho, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado.